Na aula de hoje falaremos sobre a principal esperança dos crentes de todos os tempos. Desde Adão, os servos de Deus mantêm a bendita esperança de ver o retorno de Jesus em poder e glória. Vários textos bíblicos confirmam isso. Vamos ver alguns deles. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Judas 14. Desde os tempos antigos, homens fiéis aguardam a vinda de Jesus. No texto que nós lemos, Enoque não se referiu à primeira, mas à segunda vinda de Jesus. Nessa ocasião, Jesus virá do céu acompanhado de milhares de anjos. No livro de Salmos, também encontramos um registro claro da segunda vinda de Jesus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Salmos 50, verso 3. Novamente, encontramos um texto do Antigo Testamento que se refere à vinda retumbante de Jesus. O próprio Jesus garantiu a seus discípulos que voltaria e os levaria para estarem com ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1-3. Jesus sabia que os discípulos sentiriam a sua ausência e que seriam perseguidos por amor do seu nome. Mas ele sabia também que a esperança de se reencontrarem outra vez os encheria de ânimo e coragem. A promessa da segunda vinda de Jesus é mencionada cerca de 1.500 vezes nas Escrituras. No Novo Testamento aparece 318 vezes, ou seja, em média, a cada 25 versículos. É uma das doutrinas centrais da Palavra de Deus. Qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus é diferente da primeira. Na sua primeira vinda, Jesus cumpriu a missão de viver e morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Jesus assumiu a forma humana, nasceu, viveu de maneira humilde, não teve riquezas, foi desprezado pelos homens e morreu a mais humilhante das mortes. Entretanto, ressuscitou e hoje está no céu, assentado à destra do Pai. Glória a Deus por isso. Em sua primeira vinda, Jesus assegurou a vitória sobre o pecado. Na segunda vinda, Jesus retomará o domínio da terra. Não virá como um humilde bebê, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não virá como homem de dores, mas como vitorioso conquistador. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como torvelinho, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Isaías 66, 15. A segunda vinda de Jesus é necessária para a conclusão do plano da salvação. O plano da salvação se compõe de várias etapas. Algumas já aconteceram, como, por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus. Outras, porém, ocorrerão por ocasião da segunda vinda de Jesus. Ponto número 1. Os escolhidos serão ajuntados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Em Atos 1:8, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem suas testemunhas e se espalhassem até os confins da terra. Desde então, o povo de Deus está espalhado pelo mundo, mas na segunda vinda de Jesus, eles serão ajuntados. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Para os servos de Deus, a morte é apenas um sono que se estende até a segunda vinda de Jesus. O próprio Cristo disse em João 6,40 que aquele que crê nele tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia.
O ponto número 3 é que os justos serão transformados. A partir do pecado de Adão, toda a raça humana tornou-se pecadora. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes de pecar, o homem se comunicava face a face com Deus, mas depois do pecado, o canal da comunicação ficou bloqueado. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É verdade que temos acesso a Deus pela fé, mas o nosso corpo pecaminoso não suportaria ver a plenitude da sua glória. Então, para que suportemos a glória de Jesus na sua segunda vinda, é necessário que o nosso corpo seja transformado. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Muitas pessoas terão o privilégio de ver a Jesus sem passar pela morte. Esses, obviamente, não ressuscitarão, mas todos serão transformados. Hoje, o nosso corpo não é perfeito. Todos temos defeitos, mas na segunda vinda de Jesus, nossos corpos serão transformados. Os traços que nos identificam permanecerão, mas os defeitos serão removidos. Num abrir e fechar de olhos, Deus revestirá nossos corpos de imortalidade e a morte já não terá poder sobre nós. Nesse sentido, a segunda vinda de Jesus representa a vitória final sobre a morte. O ponto número 4 é que os ímpios serão destruídos. A obra de destruição é estranha para Deus. Em Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. E em 2 Pedro 3,9, diz que Deus não quer que ninguém se perca. O nosso Deus é misericordioso e deseja o bem de todos. Mas Deus também é justo, e quando a hora chegar, Ele vai aplicar a justiça de acordo com as escolhas de cada pessoa diante das oportunidades que tiver. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Muitas pessoas dizem que no final das contas todos irão se salvar, que tudo acabará bem. Mas a palavra de Deus não apoia essa teoria. O homem tem liberdade para fazer as escolhas que quiser, mas será responsabilizado por elas. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. A segunda vinda de Jesus é o momento da atribuição da recompensa. Os justos serão salvos, os ímpios estarão perdidos. A Bíblia diz em Malaquias 3,18 que naquele dia se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Hoje, muitas vezes, o ímpio prospera, enquanto o justo passa por tribulação, mas no dia da vinda de Jesus, os ímpios sofrerão as consequências de suas maldades. Eles mesmos pronunciarão a própria condenação. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 e 16. Na segunda vinda de Jesus,
A classe social da pessoa não fará diferença. Os poderosos da terra, acostumados a humilhar os outros, vão tremer diante da glória de Jesus. Irão esconder-se e pedir aos montes que caiam sobre eles. Como será a segunda vinda de Jesus? Já vimos em vários textos que Jesus virá em glória, acompanhado de uma multidão de anjos. Entretanto, existem outras características que precisamos saber. Não se trata de detalhes sem importância. São informações que ajudarão os crentes a discernirem a verdadeira vinda de Jesus. O próprio Jesus advertiu seus discípulos para não se deixarem enganar. Imagine que apareça com grande destaque na TV e nos jornais a notícia de que Jesus está em São Paulo, ou em Paris, ou em Buenos Aires, e está caminhando pelas ruas e curando câncer, dando vista aos cegos e pregando o Evangelho. Milhões de pessoas seriam enganadas. Satanás tentará enganar os crentes usando todos os meios de que dispõe, mas ele não terá poder para imitar a vinda de Jesus da forma como está descrita na Bíblia. Jesus sabia que muitos tentariam imitar a sua vinda, então ele deixou informações detalhadas para que não sejamos enganados. O primeiro ponto é que a segunda vinda de Jesus será visível. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. A vinda de Jesus será visível aos olhos humanos. Ele virá nas nuvens e todo olho o verá. O próprio Jesus confirmou essa verdade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Hoje, qualquer evento pode ser visto por todos através da televisão ou da internet. Entretanto, se a vinda de Jesus fosse vista apenas numa tela, poderia ser editada ou falsificada, como acontece com tantos programas de TV. Por isso, Jesus explicou exatamente como será a sua vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Não existe relâmpago invisível. O som do trovão se ouve por todos os lados, e o brilho do relâmpago ilumina o céu. Assim será a vinda do Senhor. Com essas palavras, Jesus confirmou que a sua vinda será visível e acontecerá nas nuvens do céu, não numa tela de TV. Outros dizem que Jesus será visto apenas pelo olho da fé. No entanto, vejamos o que diz a Bíblia. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 9 a 11. Os discípulos observaram Jesus subir ao céu até que uma nuvem o ocultou. Então 2 varões vestidos de branco, que eram anjos, disseram: Esse Jesus virá do mesmo modo como vocês o viram subir ao céu. Não é difícil entender o que a Bíblia diz. Assim como foi visto subindo ao céu, Jesus será visto quando voltar. O segundo ponto é que os justos serão arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Talvez vocês já ouviram falar no arrebatamento secreto. Existe um filme famoso que trata do assunto. Uma pessoa desaparece, não é mais encontrada,
e depois descobre-se que ela foi arrebatada e está no céu. Em seguida, a mesma coisa acontece com outra pessoa e assim por diante. A Bíblia fala em arrebatamento, não em arrebatamento secreto. Os justos serão arrebatados para encontrarem o Senhor nos ares. Agora vem a pergunta: é bíblica a doutrina do arrebatamento secreto? Alguns interpretam erroneamente textos bíblicos para fundamentar a doutrina do arrebatamento secreto. Digo-vos, naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: Onde, Senhor? E respondeu-lhes: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Lucas 17, 34 a 37. O texto diz que um será levado, mas não diz que o que for deixado ficará vivo. Em 1 Tessalonicenses 2,8, diz que o homem do pecado será destruído com o resplendor da vinda de Jesus. De fato, os justos serão arrebatados para encontrarem com Jesus nos ares, mas os ímpios serão destruídos. Nesse sentido, um será levado e o outro será deixado. Um será levado para o céu, o outro será deixado aonde? A essa pergunta, Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Isso está em Apocalipse 19, 21. Lá diz que os ímpios serão comidos pelas aves. Esse será o destino dos que forem deixados. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se ardendo desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3, 10. O texto não diz que a vinda do Senhor e o arrebatamento serão secretos. Ao contrário, afirma que no dia do Senhor haverá estrepitoso estrondo e os elementos da terra se desfarão. Um evento como esse, obviamente, não é secreto. Entretanto, o texto afirma que o Senhor vem como ladrão. A atuação do ladrão não é secreta, mas às vezes a sua chegada surpreende, porque ninguém sabe a hora em que ele vem. Nesse sentido, Jesus virá como ladrão. Ninguém sabe o dia da sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Só Deus sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Se nós soubéssemos, talvez não nos prepararíamos devidamente. Por isso o Senhor diz: vigiai. Agora vamos ver quais são os sinais da segunda vinda de Jesus. Apesar de não sabermos o dia da vinda de Jesus, sabemos que ela está próxima, porque os sinais estão se cumprindo. Certa vez, os discípulos pediram a Jesus: Senhor, dize-nos que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus então anunciou vários sinais que precederiam a sua vinda. Hoje vamos estudar alguns deles. Talvez você diga: esses sinais estão acontecendo há vários séculos. Então, como posso saber se realmente o fim está próximo? É verdade que vários dos sinais acontecem desde há muito tempo, mas existem 2 pontos importantes que precisamos compreender. Primeiro, a intensidade dos sinais tem crescido de forma espantosa nos últimos tempos. Segundo, ultimamente, os sinais têm acontecido de forma simultânea. Praticamente todos os sinais estão ocorrendo em uma geração. Então a questão não é se os sinais já aconteceram antes, mas qual é a frequência e a intensidade deles hoje. Vamos analisar alguns sinais da vinda de Jesus no mundo religioso. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser:
o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Mateus 24, 5, 11, 23 a 25. Hoje, especialmente no Brasil, vivemos em um período de grande engano espiritual. Falsos profetas abrem igrejas todos os dias, apenas para ensinar mentiras e arrancar dinheiro do povo. Muitas almas sinceras são atraídas para essas igrejas por causa dos milagres. Notem, porém, que o próprio Jesus esclareceu que falsos cristos realizarão milagres. Isso quer dizer que nem todos os milagres vêm de Deus. É claro que Deus tem o poder para fazer milagres, mas o diabo também sabe como fazer. A Bíblia diz em Apocalipse 16, 14, que os espíritos de demônios também operam sinais. O fato de multidões serem atraídas para ver milagres é um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Vamos analisar agora alguns sinais da vinda de Jesus no mundo físico e político. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6 e 7. O texto fala em guerras, terremotos e fomes. Essas coisas sempre ocorreram, mas nunca com a intensidade e a frequência dos últimos anos. O século XX foi o mais sangrento de todos. Apenas nas duas grandes guerras mundiais morreram mais de 70 milhões de pessoas. O comunismo foi responsável por outro tanto de mortes. Além disso, dezenas de genocídios na África e na Ásia dizimaram milhares de pessoas. Com o final da Guerra Fria, na década de 1990, o mundo pensou que finalmente experimentaria paz. Mas não foi o que aconteceu. O terrorismo se encarregou de sepultar a esperança de paz. Além disso, os conflitos tribais e as guerras por motivo religioso continuam com intensidade crescente. As guerras e os rumores de guerras são um sinal, no mundo político, de que a vinda de Jesus está próxima. Em relação ao mundo físico, Jesus mencionou os terremotos. Os terremotos também não param de acontecer. Estatísticas mostram que atualmente ocorrem entre 12 mil a 14 mil terremotos anualmente, ou seja, mais de 35 terremotos por dia, e esse número tende a crescer. A fome mundial também é um sinal da vinda de Jesus. Aproximadamente 57 milhões de pessoas morrem de fome no mundo todos os anos. São 156 mil mortes a cada dia por causa da fome. De acordo com a ONU, 60% da população mundial é subnutrida e 20% passam fome. Essa situação tende a se agravar com o crescimento populacional e com o esgotamento dos recursos naturais. Vamos analisar agora sinais da vinda de Cristo no mundo social. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 1 Timóteo 3, 1 a 4. A palavra de Deus previu qual seria a situação moral e espiritual da maioria das pessoas que viveriam nos dias próximos à vinda de Jesus. Essas qualidades negativas que nós lemos no texto realmente predominam no mundo atual. Mas o que me chama a atenção é o verso 4,
que diz que as pessoas de hoje se apegam aos prazeres. Realmente os bares, os motéis, os cassinos andam lotados. Mesmo professos seguidores de Cristo desperdiçam tempo em danceterias e casas de diversão. Amam mais os prazeres do que a Deus. A busca desenfreada do prazer leva os jovens ao sexo promíscuo, ao álcool e às drogas. O resultado é que desde cedo vidas são destruídas pelos vícios e pelas doenças. Isso é um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Existem outros sinais bíblicos da vinda de Jesus, mas pelo que já estudamos, podemos concluir que estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. Muitos não acreditam e zombam da palavra de Deus, mas isso também é um sinal de que o fim está próximo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. É nosso dever estar atentos aos sinais, para que possamos nos preparar para receber o Senhor Jesus. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que a vinda de Jesus está próxima, às portas. Marcos 13, 29. É necessário um preparo especial para o encontro com Jesus. A Bíblia diz em Amós, capítulo 4, verso 12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Crer na vinda de Jesus influi na vida do crente. A vida diária passa a refletir essa crença. As motivações se modificam. A piedade e a obediência são fortalecidas, porque a alma se prepara para encontrar-se com Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito 2, 11 a 13. Não haverá uma segunda chance. Nós vimos hoje que não haverá oportunidade após a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, os casos já estarão definidos. O destino de cada um já estará traçado. Então hoje é o tempo de escolher a quem servir. Hoje é o tempo de se preparar para o encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando Jesus vier, haverá apenas dois grupos, os salvos e os perdidos. Os perdidos não suportarão a glória de Jesus, mas os salvos saltarão de alegria. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. É meu desejo que eu e você estejamos no grupo que vai receber a Jesus com alegria. Amém. Querido amigo, eu o convido nesse momento a me acompanhar em uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente pela Tua palavra derramada aos nossos corações, pela série Princípios de Fé, através da qual podemos aprender as doutrinas que Tu nos ensinas através da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar na Tua presença nesses momentos. Agradecemos pela Tua promessa em retornar um dia a esta terra para buscar os Teus filhos. Nós queremos estar nesse grupo, Senhor. Queremos recebê-lo de braços abertos e queremos ir morar contigo nas mansões celestiais. Prepara-nos para a vinda do Teu Filho. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Nos sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus.